Buenas! Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes para mais uma leitura intuitiva das cartas do tarô. Vamos lá, o livro de hoje é Aspectos Profundos da Vida, do Sirihan. O Sirihan foi presidente da Sociedade Teosófica lá pelos anos 50, 60 do século passado, permaneceu por 20 anos presidindo. E tem várias publicações, todos da editora Teosófica, se não me engano. E eu trouxe um trecho para a gente ler aqui. E depois a gente aprofunda nas cartas do tarô. Então vamos lá. À medida que o Sol se põe em um horizonte, conhecido por nós como Ocidente, e simultaneamente nasce em outro, chamado de Oriente, o Sol do Espírito, sempre presente no ser humano, retira seus raios de cada incidente e experiência do passado e, simultaneamente, lança seus raios frescos em tudo que está presente. Isso seria uma espécie de morte e renascimentos interiores que é perpétuo. Seria então apenas um voo de fantasia ou uma possibilidade? É possível chegar a cada momento de forma nova, como se fosse de algum lugar fora deste mundo, de alguma nova dimensão? O sentimento de novidade não está nas coisas que são novas, pois elas logo envelhecem, mas na natureza da consciência que percebe ou escuta e responde. Se você escutar uma bonita melodia, você a experimentará, da primeira vez, de uma maneira extraordinária, mas depois de um tempo ela enfraquece. É a mesma melodia, mas a consciência, por tê-la conhecido, muda em relação a ela. A mudança é uma queda de sensibilidade. É possível permanecer nesse primeiro estado quando a coisa era nova? A diferença entre o primeiro estado e a condição posterior está no fato de que a experiência ficou presa à memória, ou seja, um leve filme foi formado nessa parte da consciência que responde, como uma película que pode se formar sobre o olho e prevenir uma visão clara, ou como algo pode crescer sobre a pele e torná-la menos sensível. O que ele quer dizer aqui é que essa memória torna-se uma desvantagem por causa do apego a várias partes dela, o que é muito sutil e influencia a visão, a resposta às coisas no presente. Eu li um trecho esses dias, um texto, na verdade, de Epíteto. É um texto que falava sobre Epíteto e o estoicismo. E falava sobre essa questão da realidade, de enxergarmos a realidade de forma mais clara e ausente de apego. Porque o que falava exatamente nesse texto do Epíteto é que essas memórias, ao qual o Sirihan se referiu, acabam criando ou uma sensação de repulsa, de aversão, ou de desejo, de apego. E é justamente esse julgamento, né, e era exatamente essa palavra que era colocada em relação às experiências que a gente passou e passa, que acabam, de alguma forma, direcionando o nosso olhar, ou melhor, turvando o nosso olhar e nos impedindo de enxergar uma realidade mais clara e nítida por trás dos acontecimentos. A gente acaba, justamente por esse julgamento, criando esse sim e não é? Essa dicotomia de querer ou não querer. Então vamos lá, vamos ver o que as cartas nos dizem. Eu entendo que essa é uma questão muito profunda e carregada de possibilidades. Agora, o importante, entendo eu, é que a gente possa reconhecer
esses impulsos, essas forças, não é, que nos habitam, para que, ao sentirmos esse julgamento, não é, e consequentemente a sensação do querer ou não querer, pano de fundo, o hierofante, a consciência de querer ou não querer, que a gente deve evitar, porque isso fica meio, além de ficar meio viciante, não é? Assim, é um comportamento vicioso, na verdade, essa é a palavra. A gente acaba enxergando as coisas sempre e cada vez mais enviesadas, não é? E aí a gente se irrita com coisas que a gente nem precisava e a gente fica apegado a coisas que, né, não precisavam. Então, a primeira carta, o Sol. Segunda carta, a Imperatriz. Terceira carta, a Torre. Nossa! Pois é, então, de novo, a consciência, aqui o hierofante, esse nosso contato mais interno com essa nossa consciência mais superior, não é? O Sol, falando dessa clareza. E a Imperatriz, né, eu acho que ela traz essa... Dentro dessa bagagem de vivências que a gente tem, aqui representadas na coroa, né, acho que são 12 estrelas, se eu não me engano, representando os signos do zodíaco, mas que fala dessa gama de experiências que nós vivenciamos e que acabam gestando, não é? As experiências se tornam sementes que vão ali gerar justamente essas memórias ao qual o Sirihan se referiu, não é? E a torre, né, desabando, justamente quebrando esses paradigmas, não é? Esses padrões que a gente vai criando. Agora essa é a questão, né? Assim, como evitar que as experiências pelas quais a gente passa não se transformem em véus, não é? Em barreiras, não se transformem em moradores do nosso inconsciente, né? Habitantes do inconsciente, se eu não me engano, como chamava Jung, e que não fiquem sempre enviesando o nosso olhar. Como manter essa nossa constante gestação, porque é isso, não sei se vocês já pararam, né, um dia mais tranquilo, de repente um dia de folga em casa, chuvoso e tal, e ficaram se observando os pensamentos que ficam flutuando na mente, vagando, surgindo, as emoções, não é? Que essas emoções, que esses pensamentos vão trazendo. É muito doido, assim, porque a gente percebe que ou a gente fica
remexendo em coisas que já passaram. Ah, né? Ah, devia ter feito assim, devia ter feito assado. Ah, e se fosse assim, se fosse assado. Ou no futuro, né? Preocupados, preocupadas com alguma coisa. Enfim, a gente está sempre criando, não é? É muito doido isso, a gente está sempre criando. E, e talvez isso acabe nos dificultando, vamos dizer assim, esse nossa, essa nossa procura deste estar aprendiz, não é? Né? Aqui no sol, vejam a criança desnuda, não é? Então livre das máscaras, dos apegos. Ela está sobre o cavalo, né? Ou seja, está sobre a matéria, sobre o material, né? Ela está acima. E o próprio fato de ser uma criança, não é? Opa! A espontaneidade, a pureza. E tem esse movimento vertical, né? Assim. Eu não sei, eu acho que o que eu entendo aqui é que esse jogo acaba nos sugerindo que para que a gente tenha uma experiência renovada, para que a gente tenha experiências renovadas constantemente, que elas não fiquem sempre, de novo, né, viciosas, a gente reagindo da mesma forma sempre que ela acontece, que a gente deve acho que aqui fala de uma consciência elevada, não é? Porque geralmente apegos e aversões estão conectadas com o egoísmo, não é? E com esse ponto de vista muito pessoal, não é? Do que serve para mim, do que é bom para mim, do que é ruim para mim, do que eu, né? É sempre muito, né? De novo a palavra que o Epíteto usava, julgamento. A gente está sempre julgando as coisas como boas ou ruins para a gente. E isso, obviamente, vai enviesar de uma forma terrível todos os acontecimentos. Para a gente ter essa experiência renovada, acho que tem uma questão de fé, não é? De fé no sentido de confiança, de que sempre o que está acontecendo é o melhor para nós, né? Marco Aurélio, outro estoico, o imperador Marco Aurélio, também sempre dizia, né? Nada acontece ao homem que não seja próprio do homem. Ou seja, nada acontece conosco que não deva acontecer, não é? E aí, complementando, né? Ele também dizia, e essa frase eu nem sei, eu ouvi uma vez como autoria dele, depois eu não achei nenhum registro, mas que dizia o seguinte, que a verdadeira liberdade é aceitar as coisas como elas acontecem, não é? Sem esse apego ou a aversão. Quero que continue assim, não quero que se repita, não é? Porque isso vai gerar sofrimento de qualquer forma. De um lado, sofrimento porque a gente não quer que acabe, quer que continue como está. Por outro, um sofrimento que a gente não quer mais passar por aquilo, né? A gente poderia dizer, mas isso é inevitável. Não sabemos, não é? O que a gente está tentando entender aqui, né, muito seguindo, e vejam o título do livro, né, Aspectos profundos da vida,
é que justamente é a gente enxergar essas memórias. E aí a gente está falando de coisas não necessariamente nessa colocação do Sri Ram, mas a gente entende que essas memórias, elas são desta vida e de encarnações passadas também. Isso a gente vai carregando, não é? Então, aliás, ele fala disso sim. Ele fala disso sim. Ele começa, na verdade, esse texto falando da morte do corpo, não é? E o que continua depois da morte do corpo? Né? Então aí vocês sabem, né, que a teosofia e o espiritismo, eles começaram, né, eles desabrocharam na mesma época, né? Final do século XIX. Então, Blavatsky e Kardec eram praticamente contemporâneos. Enfim, mas voltando aqui, então, inevitável sim, mas também através do autoconhecimento e do conhecimento, não é, aliados, né, o conhecimento que vem de fora e o conhecimento que vem de dentro, aliados, podem, através da nossa consciência, do nosso esforço de vontade, e sempre, né, quebrando esses paradigmas, esses padrões, né, mantendo esse vidro limpo para que a gente possa enxergar com mais clareza e menos refém dessas memórias ao que o Sri Ram se referiu. Então, né, de novo, na resposta, será que a resposta está nessa confiança? Não é? De que as experiências que nos são trazidas, elas são as necessárias para que a gente possa superar justamente questões mal resolvidas dentro da gente? E aí não é nenhuma questão de apego ou de aversão, mas de simplesmente aceitar. Obviamente eu não vou querer que elas permaneçam assim, mas também não vai ser, eu não vou ser acometido por uma total repulsa de que eu não quero, não mereço, isso é uma injustiça, e por aí vai. Né? Enfim, dá pra gente seguir aqui, né? Continuemos as nossas reflexões. Espero ter agregado, contribuído de alguma forma, né, para vocês. E Shalom e até o próximo vídeo.